Entre as grandes narrativas bíblicas que conhecemos, a história de Moisés se destaca como uma das mais marcantes, o libertador de Israel, o homem que desafiou o faraó, aquele que dividiu o Mar Vermelho com seu cajado. Mas poucos conhecem o episódio perturbador que quase encerrou sua jornada antes mesmo de começar. Em um momento crucial, enquanto Moisés se preparava para retornar ao Egito e cumprir seu destino divino, algo extraordinário aconteceu. Deus mesmo veio contra ele, pronto para tirar sua vida. Naquele instante crítico, não foi Moisés quem salvou a situação, mas sim sua primeira esposa, uma mulher midianita chamada Zípora. Quem era esta mulher que a história quase esqueceu? Porque seu nome raramente é mencionado nos sermões e estudos bíblicos. E o que realmente aconteceu naquela noite misteriosa, descrita em Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26. Zípora, cujo nome em hebraico significa pássaro, era filha de Jetro, também conhecido como Reuel, um sacerdote de Midian. Os midianitas eram descendentes de Abraão através de sua esposa Quetura, conforme nos revela Gênesis capítulo 25, versículos 1 a 4. Isso significa que Zípora e Moisés compartilhavam uma linhagem ancestral, ambos descendendo do patriarca Abraão, embora por caminhos diferentes. Quando Moisés fugiu do Egito após matar um capataz egípcio, percorreu o deserto até chegar a Midian, exausto e sozinho. O destino o levou a um poço, um local significativo nas narrativas bíblicas. Assim como Abraão encontrou Rebeca em um poço e Jacó conheceu Raquel em circunstâncias semelhantes, Moisés estava prestes a viver seu próprio encontro providencial. Naquele dia, as 7 filhas de Jetro, incluindo Zípora, vieram tirar água para o rebanho de seu pai. Quando pastores locais tentaram expulsá-las, Moisés interveio, defendendo-as. Este ato de coragem impressionou Jetro, que convidou o estrangeiro para sua casa e, eventualmente, deu sua filha Zípora como esposa a Moisés. Imagine o que isso significou para Zípora deixar sua família, seus costumes e tudo o que conhecia, para se unir a um estrangeiro, um israelita criado no palácio do faraó. Haveria tensão entre suas tradições religiosas? A Bíblia não nos diz muito sobre as crenças pessoais de Zípora nesta fase, mas sabemos que seu papel na vida de Moisés estava longe de terminar. Durante seu tempo em Midian, Zípora deu à luz 2 filhos de Moisés, Gerson, cujo nome significa estrangeiro ali, simbolizando o exílio de Moisés em Midian, Êxodo capítulo 2, versículo 22, e Eliezer, que significa Deus é minha ajuda, refletindo a proteção divina sobre Moisés, Êxodo capítulo 18, versículo 4. Estes nomes contam a história da jornada espiritual de Moisés, do exílio à missão divina. Embora a Escritura não nos conte muito sobre eles, Gerson e Eliezer carregavam o legado de seu pai. Mas cresceram em Midian ou se juntaram a Israel no Êxodo. Isso permanece um dos mistérios que envolvem a história de Zípora. A jornada de volta ao Egito havia começado. Moisés, agora escolhido por Deus para libertar Israel, viajava com Zípora e seus filhos. Tudo parecia estar se encaixando até que algo chocante aconteceu. No caminho, em um lugar onde passaram a noite, o Senhor veio ao encontro de Moisés e quis matá-lo. Êxodo capítulo 4, versículo 24. Este versículo perturbador levanta uma questão crucial, porque Deus, que acabara de chamar Moisés para liderar seu povo, agora buscava tirar sua vida. O que Moisés havia feito ou deixado de fazer que era tão grave? Para compreender, precisamos retornar a Gênesis capítulo 17, versículos 10 a 14, onde Deus estabeleceu um pacto com Abraão. Todo homem entre vós será circuncidado. Hoje será um sinal do pacto entre mim e vós.
Qualquer homem não circuncidado será eliminado do seu povo, quebrou o meu pacto. Moisés, o futuro líder de Israel, havia negligenciado circuncidar seu próprio filho, uma violação direta do pacto. Como poderia representar o povo de Deus quando falhara em manter o próprio sinal do relacionamento deles com Deus? Enquanto Moisés estava em perigo mortal, incapaz de agir, Zípora tomou uma atitude decisiva. Rapidamente circuncidou o filho com uma pedra afiada, um ato que deve ter sido doloroso e chocante. Em seguida, tocou os pés de Moisés com o prepúcio e pronunciou palavras que intrigam estudiosos há séculos. Certamente você é para mim um esposo de sangue, disse ela. E assim o Senhor o deixou. Êxodo capítulo 4, versículos 25 a 26. Naquele momento, Deus recuou. A vida de Moisés foi poupada. Por que Zípora disse essas palavras enigmáticas? Porque ela precisou ser quem tomou a iniciativa. Para entender este momento, precisamos examinar duas questões fundamentais. Por que a circuncisão era tão importante? A circuncisão não era apenas um ritual, mas o sinal do pacto de Deus com seu povo escolhido. Moisés, como líder de Israel, não podia ignorar este mandamento. Moisés se recusou a circuncidar seu filho, ou Zípora se opunha a isso. Alguns estudiosos sugerem que Moisés adiou a circuncisão devido à resistência de Zípora. Outros acreditam que o próprio Moisés negligenciou este dever, tornando-se culpado perante Deus. O que sabemos é que Zípora agiu de forma decisiva, e isso pode ter mudado o curso de seu casamento. Em Êxodo, capítulo 18, versículo 2, descobrimos, mais tarde, que Zípora e seus filhos haviam sido enviados de volta a Midian. Seria este evento a causa de sua separação? Zípora retornou para casa devido a esse desentendimento? Uma coisa é clara, este foi um ponto de virada na vida de Moisés, e Zípora, frequentemente esquecida, foi quem interveio para salvá-lo. Após o chocante encontro onde Zípora salvou a vida de Moisés, ela desaparece da narrativa. A próxima vez que ouvimos sobre ela é em Êxodo capítulo 18. Muito depois dos israelitas terem deixado o Egito, Jetro, sogro de Moisés, trouxe Zípora, mulher de Moisés, depois que este a havia mandado de volta, juntamente com seus 2 filhos. Jetro veio a Moisés no deserto, onde estava acampado junto ao monte de Deus. Zípora e seus filhos haviam sido enviados de volta a Midian, possivelmente após o incidente da circuncisão. Mas por quê? Alguns acreditam que Moisés os enviou para sua segurança antes de confrontar o faraó. Outros sugerem que Zípora e Moisés podem ter tido um relacionamento tenso devido a diferenças religiosas e culturais. Agora reunidos, teria ela abraçado a missão de Moisés ou lutado com sua nova vida entre os israelitas? Como era a vida para ela? Continuou praticando suas tradições midianitas ou adotou completamente os costumes de Israel? Como lidou com o papel exigente de Moisés como profeta e líder? Diferentemente de Sara, Rebeca ou Raquel, Zípora é raramente mencionada na jornada do Êxodo. Este silêncio levanta muitas questões. Ela era apoiadora, lutava com as mudanças, ou simplesmente desapareceu no segundo plano, enquanto Moisés se concentrava em liderar os israelitas? Talvez a referência mais intrigante à esposa de Moisés venha de Números, capítulo 12, versículo 1. Miriam e Arão começaram a falar contra Moisés por causa de sua mulher cuxita, pois ele havia se casado com uma cuxita. Seria esta Zípora? Alguns estudiosos argumentam que cuxita poderia se referir a Zípora, já que os midianitas viviam próximos às regiões cuxitas. Outros acreditam que isso se refere a uma segunda esposa que Moisés pode ter tomado posteriormente. Por que Miriam ficou tão chateada? Seria por causa da herança midianita de Zípora? Estaria criticando a liderança de Moisés através de seu casamento? Ou seria um conflito pessoal entre as mulheres na vida de Moisés?
Independentemente da razão, Deus respondeu rapidamente, atingindo Miriam com lepra por falar contra Moisés. Isso sugere que sua queixa não era apenas sobre a etnia de Zípora, mas sobre a autoridade divina de Moisés. O que aconteceu com Zípora depois disso? Continuou ao lado de Moisés ou retornou a Midian mais uma vez? Em Êxodo capítulo 18, Jetro aconselha Moisés sobre liderança e depois parte de volta para sua terra natal. Então Moisés deixou seu sogro partir e ele seguiu seu caminho para sua própria terra. Teria Zípora escolhido uma vida mais tranquila? De volta a Midian, em vez de suportar as dificuldades do deserto, ou permaneceu com Moisés e simplesmente desapareceu no segundo plano? Tradições judaicas antigas e comentários históricos fornecem várias teorias sobre o destino de Zípora. Alguns escritos rabínicos sugerem que Zípora permaneceu fiel a Moisés, mas ficou em Midian, vivendo uma vida separada, mas devota. Outros propõem que ela morreu em algum momento antes dos israelitas chegarem à Terra Prometida. Se verdadeiro, isso explicaria sua completa ausência dos relatos bíblicos posteriores. Alguns estudiosos cristãos especulam que o desaparecimento de Zípora pode estar ligado ao possível segundo casamento de Moisés, como sugerido em Números, capítulo 12, versículo 1. Sem respostas concretas, Zípora permanece um mistério. O que podemos aprender com a história de Zípora? Zípora agiu com fé, mesmo quando talvez não compreendesse completamente o pacto que Deus havia feito com Israel. Quando a vida de Moisés estava em risco, ela não hesitou, tomou uma atitude decisiva. A fé nem sempre significa ter todas as respostas, às vezes significa confiar em Deus, mesmo quando o caminho não está claro. A obediência frequentemente vem com um custo pessoal. Zípora teve que deixar sua terra natal e cultura para trás, pode ter experimentado separação de Moisés após seu tempo em Midian e teve que agir rapidamente em um momento de grande medo. Sem sua obediência, a história de Moisés poderia ter terminado antes mesmo de começar. Moisés foi escolhido por Deus para uma grande missão, mas seu chamado não afetou apenas a ele, afetou toda a sua família. A história de Zípora nos lembra que quando Deus chama alguém, isso pode criar tensão nos relacionamentos. Zípora lutou com as crescentes responsabilidades de Moisés. Estava completamente de acordo com sua missão ou se sentia deixada para trás? Como equilibrou seu papel de esposa, mãe e estrangeira em uma nova cultura? Isso levanta uma questão importante para nós hoje: como lidamos com a tensão entre fé e responsabilidades familiares? Às vezes, seguir o chamado de Deus requer sacrifício, não apenas para nós, mas para aqueles mais próximos de nós. O cônjuge de um pastor pode ter que se ajustar às demandas do ministério. A família de um missionário pode ter que deixar para trás um lar familiar. Um crente em um local de trabalho secular pode enfrentar oposição por sua fé. Zípora é uma das poucas mulheres na Bíblia que toma uma atitude decisiva em um momento crítico. Ela reconheceu a gravidade da situação e fez o que precisava ser feito. Sua intervenção salvou Moisés, permitindo que ele cumprisse sua missão. Ela não era profetisa ou líder como Miriam ou Débora, mas seu papel foi igualmente significativo. Muitas mulheres nas Escrituras desempenharam papéis vitais no plano de Deus. Frequentemente, nos bastidores, Ester arriscou sua vida para salvar seu povo. Ruth escolheu a fidelidade em vez do conforto. Maria abraçou o chamado para carregar o Filho de Deus. A história de Zípora nos lembra que liderança nem sempre é pública. Muitas vezes acontece nos momentos invisíveis de fé e obediência. Feito. Sua intervenção salvou Moisés, permitindo que ele cumprisse sua missão. Ela não era profetisa ou líder como Miriam ou Débora, mas seu papel foi igualmente significativo.
Muitas mulheres nas Escrituras desempenharam papéis vitais no plano de Deus, frequentemente nos bastidores. Ester arriscou sua vida para salvar seu povo. Ruth escolheu a fidelidade em vez do conforto. Maria abraçou o chamado para carregar o Filho de Deus. A história de Zípora nos lembra que liderança nem sempre é pública. Muitas vezes acontece nos momentos invisíveis de fé e obediência. Conclusão: uma heroína esquecida. Zípora pode não ser tão conhecida quanto outras mulheres bíblicas, mas sua história contém lições poderosas para todos nós. Fé requer ação. Obediência vem com sacrifício. Deus usa pessoas inesperadas para realizar seus propósitos. Sua história é um lembrete poderoso de que mesmo aqueles que parecem estar em segundo plano podem causar um impacto imensurável na história. Suas ações tiveram efeitos duradouros na narrativa do Êxodo. E, no entanto, após Êxodo 18, ela desaparece do registro bíblico. Continuou a apoiar Moisés à distância? Foi ofuscada pelas demandas de sua liderança? Ou seu papel estava completo? Após garantir que Moisés cumprisse sua obrigação do pacto, independentemente das respostas, uma coisa é clara: a obediência de Zípora mudou a história.